trabalha muito com a questão de morfogênese, dinâmica de acúmulo de tecido, né, professor? Principalmente, perfilhamento. Então, eu acho que é um momento importante para a gente trocar conhecimento com o professor, né, esse intercâmbio com outros tipos de trabalhos e outras formas de pensar. Né? Então, toda a pergunta e intervenção, eu acho que ela é bem-vinda dentro do conteúdo, até para a gente meio que direcionar, né, o curso. Então, só apresentando o pessoal, né? Aqui, pessoal, aqui tem alunos de graduação e pós-graduação. Tá? Mas o nivelamento eu acho que é o segundo. Tá? Por favor, quando vocês assinarem a chamada, só colocam se vocês fizeram a matrícula ou não. E as gurias de Santa Maria colocam ali do lado que vai aparecer e depois eu converso com vocês. Tá? Para depois ver matrícula, como é que a gente vai fazer. Não sabe. Eram 12 matriculados, assim. Quem está matriculado para te conferir? Foram 13 ali que o Paulo me mandou. 13. 6. Com licença. 6. É, porque está marcado as duas. A gente já vai. Não vai ter cabelo. E às vezes já deu certo. Tem sim. Tem aquelas também. Serve como amostra. Quantos alunos aqui estão no mestrado? Alunos do Mestrado. mestrado. Doutorado. Graduação. Acho que é uma amostra, né, doutor? A formação de origem veterinária tem? Não? Zootecnista? Grande Maria Ana? Também. Já vou fazer isso para Pegar mais um? acho que pegar mais umas 4. Deixa eu ver. Sim, eu vou continuar, mas eu vou confirmar. Ali atrás, Preciso falar com o professor Belmar antigo, eu preciso muito de um Jesus no quadro. Oi? Não. Não, isso aqui é aquele grupo fechado, de bloqueando. Quem que tu quer? Quem que tu quer passar? Não, pra divulgar? Não. funciona essa, alguém sabe? Não, né? Não, eu acho que não funcionava. Na minha defesa que já não funcionava. Essa sala é... Não, não é essa. Não é essa. Não, é que quando a gente falou em mudar, eu achei que tu estava falando daquela outra da Pomegência. Não, lá ia falar. Ah, que bom. Aqui são salas de defesa. Geralmente defesa de projetos. Às vezes Aqui também uma sala com energia sempre muito boa. Então. Sala de tortura aqui. Isso é isso, essa energia é boa. Né? Não, a que eu tava falando, ela é muito fechada, escura. Entendi. E triste, fria e úmida. Qual? Entendi. A da Pomegeiras lá. Ai, meu Deus. Quando falar em mudar. Mas pelo menos tem uma sala. Podia não ter A do nem quadro, a outra, não a nova. Ah, a outra. É. Ela é depressiva. das aulas do nada. Começar a limpar. Bom, pessoal, o Paulo não está aqui, fez esse convite, eu fiquei muito contente, feliz. Essa foi a possibilidade que a gente conseguiu estar aqui nesses dias, achar um período que pudesse ser de 3 dias pelo menos, poder discutir algum assunto com vocês. Claro que o ideal seria mais tempo. Eu queria agradecer aqui
Miriam, que recebeu, Fernanda, enfim, o pessoal, os alunos do Paulo, também quem recebeu aqui, e passo o nome dele a satisfação de estar aqui com vocês esses 3 dias. Né? Bom, quando o Paulo me ligou, sugerindo que a gente fizesse algo dessa natureza aqui, além do desafio de deixar um período, nós tínhamos um desafio que era de formatar um conteúdo. Porque dentro do que ele me passou era que algo que, se não me engano, o professor Nabi, ele trabalhava mais diretamente dentro do programa, que era uma parte de ecofisiologia, é um universo, né? Um mundo à parte, e é todo um conjunto, uma disciplina inteira que a gente formava lá em Lages, 60 horas. Então, agrupar em 5 períodos, escolher pontos dentro desse vasto conteúdo que a gente pudesse trazer aqui, que foi o primeiro grande desafio. Então, o Paulo, não sei se encaminhou a vocês uma espécie de um cronograma, de uma ementa que a gente propôs para isso. É o que eu acredito que ali está contido, pelo menos, alguns pontos, algumas discussões que normalmente não são tratadas dentro do programa hoje, nas disciplinas do programa, pelo menos, talvez em outras disciplinas de outros programas. Então, a gente vai fazer um esforço para que, pelo menos, a ideia central dentro de cada tópico daquele trazido, a gente consiga transmitir, e aí fica uma literatura que a gente encaminhou para a leitura complementar. E o mais legal vai ser se a sala for muito mais de trocas do que de monólogo aqui. Então, sintam-se completamente livres para fazer. Opa, não tem problema. Te apoia. Fiquem completamente livres para divergir, para discutir, para perguntar, para propor alguma coisa. Como o conteúdo é vasto, eu nem consegui direito colocar isso numa sequência muito lógica. Hoje é uma aula um pouco mais formatadinha, mas amanhã vamos perceber que seria muito difícil juntar o conteúdo que está dando uma coisa muito uma sequência lógica. Então vai ser uma aula em que ela é caótica no sentido de que os eventos que envolvem desde o processo de fluxo e anatomia, por exemplo, de um perfil, ele não se descola, por exemplo, de maneira nenhuma de toda a estratégia de persistência embaixo. Porque as próprias taxas de aparecimento, por exemplo, folhas, vão condicionar, a gente vai discutir amanhã, toda uma estratégia de perfilhamento que está ligada com a estratégia de persistência, que se conecta com a estratégia de crescimento de uma planta. Então, não é que é caótico, mas é que os assuntos são tão conectados que a gente vai ter que ir e voltar dentro do mesmo assunto várias vezes, né? Então, nesse sentido, conforme vocês forem tendo dúvidas, questionamentos, perguntas, divergências, sintam-se absolutamente livres, tá? Quanto mais divergência, quanto mais conversa, quanto mais polêmica, assim, no bom sentido, é sempre muito bem-vindo, tá? Bom, eu vou fazer um inusitado com vocês aqui, porque a gente tem uma bibliografia, que eu diria que é uma bibliografia científica, que faz parte do dia a dia de vocês, que estão no mundo da ciência. Né? Vocês são obrigados a ter textos científicos, artigos, monte, enfim, entender os assuntos que competem aos temas que vocês estão desenvolvendo, as dissertações de mestrado, ou tese de doutorado, assim por diante. Mas vou me permitir hoje trazer coisa diferente para vocês verem. Sugestões, por exemplo. Eu trouxe aqui 4 livros, porque, veja, a gente está no mundo da ciência, a gente fica muitas vezes obcecado com o artigo, né, e entender um processo que é o objeto da nossa dissertação, nossa tese. A gente muitas vezes para muito pouco tempo para refletir sobre a própria filosofia ou a própria essência daquilo que a gente faz fundamentalmente na ciência. Tá? Tem 5 livros, uns eu não achei em casa de jeito nenhum, mas eu diria que o primeiro livro deles, que é um livro que eu acho muito interessante, quem quiser comprar, ele é editado pelo CSRO, pela da
Austrália, chama-se Scientific Writing Thinking Words. É um livro em que ele trata desde a concepção de um problema de pesquisa, de hipóteses, de objetivo, até como você construir uma boa argumentação dentro de uma introdução, material métodos, formas interessantes de elaborar posters, apresentações orais, papers, etc. E tal. Muito interessante como biografia nesse sentido. Recomendo. Fugindo a isso, tem um livro que não tem nada a ver com isso, que é um livro que chama-se A Impostura Científica em 10 Lições, de um autor francês chamado Michel, não sei pronunciar isso, é fantástico, muitíssimo interessante, que lida com questões científicas ou questões que permeiam um lado, eu diria, em alguns momentos, que ele discute até obscuro da ciência. Tem um outro livro também que chama-se As 10 Maiores Contendas da História da Ciência, que é o que eu não achei, que ele traz as 10 maiores brigas dentro do mundo científico. Desde a briga de Galileu com o Papa, sobre a questão da teoria heliocêntrica, até a questão, por exemplo, da briga do Newton com Leibniz, para quem descobriu o cálculo, enfim, e essas contendas científicas, ele discorre nesse livro de uma maneira, assim, eu diria, deliciosa, recomendo fortemente. Tá? Esses dois, as 10 maiores contendas da história da ciência e a impostura científica de 10 lições. Recomendo fortemente, aí pegando um pouco mais para o lado da filosofia, o livro do Thomas Kuhn, que é um físico, e ele se enveredou para o lado da filosofia científica também. Ele escreveu esse livrinho para mim, que é um clássico dele, que é a Estrutura das Revoluções Científicas. É um livro antigo, mas eu diria muito interessante. São livros que vão tirar vocês da questão de entender o processo, uma relação de causa e efeito, de um tema em relação da tese, da questão, enfim, é um problema, mas coloca a ciência como uma perspectiva um pouco mais global, um pouco mais transcendental àquilo que vocês normalmente vêm fazendo. Thomas Kuhn, um livro muito interessante. E para mim, esse é um classicaço da filosofia científica, que é, para mim, um dos maiores filósofos da ciência, que é o Karl Popper. Tá? Esse livro, para mim, não é um livro para ler, assim, como a gente diz, como quem lê revista Casa. É bruto, com calma, é duro. Mas o Popper foi um dos pais fundadores do que a gente conhece hoje como a questão de trabalhar com hipóteses, a questão da dedução, a hipotética dedução, que vai fugir ou transcende a um discurso que havia de trabalhar muito com o método indutivo. Ele trabalhou com o método hipotético dedutivo. Popper que traz isso, essa ciência baseada em hipóteses e a questão da sua falseabilidade. Popper é um filósofo que quanto mais for falseável uma hipótese, melhor ela é. Né? Ele dá um exemplo interessante no livro dele, que é assim, imagine que você elabora uma hipótese onde você diz que Marte descreve uma órbita elíptica em relação ao Sol. A tua hipótese. É uma boa hipótese para ele? É. Só que uma hipótese melhor para ele é você dizer todos os planetas desenvolvem uma órbita elíptica em torno do Sol. É muito mais fácil falsear a segunda do que a primeira. Então, quanto mais falseável for a hipótese, para o Popper, melhor é a pergunta, melhor é a hipótese. E ele desenvolve o raciocínio dele nesse livro aqui, bastante antigo, mas eu diria que é um dos pais fundadores da estrutura do pensamento científico que a gente carrega até hoje, dentro de vários métodos que a gente emprega no nosso meio científico. Não tem nada a ver com os textos que eu mandei para vocês, tá? São os temas técnicos, enfim, coisas que a gente vai desenvolver aqui ao longo desses 3 dias, mas eu recomendaria como leitura de férias, noite antes de dormir, ou sentar um dia mesmo com calma. Eu recomendo fortemente esses materiais para complementar. Formação. Tá? Muito bem.
gente tenha uma... Eu diria que não é nem certamente não é o primeiro contato que vocês terão com isso, mas é um assunto que eu sempre, que possível, eu gosto de que a gente retome e volte a falar dele, que é o processo de fotossíntese. Porque não tem como a gente que trabalha com a parte que envolve plantas forrageiras, às vezes está muito conectado a um aspecto, por exemplo, animal, e desconectar, por exemplo, alguns princípios básicos que são os processos de crescimento da planta, e ele está muito associado com a fotossíntese. Então, para muitos, talvez isso será básico, tá? Para muitos isso será uma relembrada, para alguns pode ser que a gente traga novidades, tá? Então, eu peço perdão àqueles que para isso vai ser básico, mas eu precisava, como a lista heterogênea, eu achava que era um assunto que era relevante que a gente trouxesse a discussão. Tá? Muito bem. Então, nossa ideia básica hoje vai ser discutir as principais diferenças em como plantas C3 e C4 fazem fotossíntese e as implicações que isso tem do ponto de vista, algumas implicações que isso tem do ponto de vista ecológico. Tá? Tentar entender, por exemplo, por que uma planta C3, por exemplo, quando tem uma geada, por exemplo, é uma planta que tolera isso um pouco melhor. Por que se a planta C4, quando chega uma temperatura de 12, 13 graus, ela para de fotossíntese? São questões que eu acho que vale a pena discutir, vale a pena a gente, numa disciplina como essa, ter isso como base, como ponto de partida de muitas discussões que a gente vai continuar, principalmente na sexta-feira. Bom, todos vocês devem lembrar sem fazer O verde vai ser azul. não tem problema para ninguém. Não é vírus também. Falei que era verde. Não, não tem problema. Vocês devem lembrar que quando a gente fala em fotossíntese, a gente está falando de um processo de captura de um gás, que é o CO2 na atmosfera, que por meio, nem todo o processo precisa, mas é crucial a presença de luz para que ela ocorra, né? Principalmente na ativação de uma enzima, que é o rubisco. Tem plantas, por exemplo, que fases na fotossíntese em plantas, por exemplo, CAN ou C4, que não precisa exatamente de um processo da fotossíntese sem a luz, então pode acontecer no escuro, até a fase da fixação do ácido málico, nós já vamos chegar lá. Tá? Mas a luz é fundamental, sem luz então não tem fotossíntese. Mas a fotossíntese é um processo onde você tem o uso de CO2, não vou fazer essa fotografia aqui dessa equação, tá? Não é o objetivo, para a produção de açúcar com liberação de oxigênio. Tá? Isso tem livros de segundo grau, eu diria, essa questão básica da fotossíntese. Esse processo, se vocês todos estão lembrados, nesse sentido, ou seja, essa equação à direita é o que a gente vai chamar de fotossíntese, e para cá, essa oxidação desse açúcar é o processo reverso, que é o processo de respiração. Então, na verdade, o que uma planta faz, né, durante a fotossíntese é um processo onde ela acumula açúcar, na forma de frutose, glicose, amido, enfim, e depois esses compostos, esses açúcares, serão oxidados para a liberação de ATP para diversos outros processos, para a planta no crescimento, ou divisão celular, enfim. Bom, apesar dessa ser uma equação geral, ela está longe de mostrar para a gente como as plantas fazem isso, porque nem todas as plantas fazem fotossíntese do mesmo jeito. Elas fazem fotossíntese de formas diferentes. Tá? Formas diferentes. E do ponto de vista fisiológico, a gente diria que nós poderíamos agrupar as plantas que fazem fotossíntese de três formas diferentes. São
plantas C3, plantas C4 e plantas CAN ou MAC. Tá? CAN é a abreviação em inglês, MAC é a abreviação em português para o que a gente conhece como metabolismo ácido das grasuláceas. Grasuláceas, que foi o primeiro grupo, a primeira família em que esse evento foi identificado, por isso ganhou esse nome, plantas de grasuláceas, que são plantas que interessam, pelo menos para nós aqui, pouquíssimas espécies forrageiras, pelo menos, são importantes para nós, fazem fotossíntese dessa maneira, mas são plantas que têm plantas importantíssimas em todo o mundo, forrageiras ou não, que usam essa estratégia de fotossíntese dessa maneira, que é uma estratégia de grande economia, principalmente no uso de água. Tá? Então, eu acho que é fundamental a gente entender como essas plantas, como esses grupos de plantas fazem fotossíntese, porque o jeito, a forma como elas fazem fotossíntese nos conta muito sobre as suas estratégias de adaptação ou os seus processos de resistência, por exemplo, a estresse hídrico, ou a sua eficiência, por exemplo, no uso de nitrogênio. Por que uma planta C4, de maneira geral, ela é mais eficiente em usar o nitrogênio? Por que ela fixa mais carbono por mesmo grama de nitrogênio absorvido? Quer dizer, isso tem a ver com a fotossíntese, tem a ver com a forma como ela bombeia CO2 para dentro da célula. Então, a fotossíntese em si, como ela se conecta com várias explicações funcionais de planta, é importante que a gente saiba como ela acontece, como ela ocorre dentro da planta. Então, por isso que eu disse, para alguns isso possa ser básico, né? Me perdoe, mas eu espero que a gente consiga trazer alguns elementos novos para vocês. Tá? Bom, aqui está projetado as formas de energia nós temos aqui, por exemplo, as frequências, tá, de onda, e nessas frequências de onda, basicamente a frequência que as plantas entendem ou percebem para fazer fotossíntese é uma fração muito pequena da amplitude que a gente tem dessa frequência. Né? A gente tem frequência de raios, desde raios cósmicos, ondas sonoras, enfim, a ondas de rádio. Isso tudo é energia, é uma forma de energia, mas não é percebido pela planta para fazer fotossíntese. A planta entende ou percebe a capacidade de usar no processo fotossintético através de esquemas antena, que isso a gente não vai entrar, porque senão a gente teria que ficar em 2 dias no processo. Né? Então, nós vamos direto para a parte mais, vamos sair um pouco da parte bioquímica e ir mais direto para uma parte mais de funcionalidade ecológica. A planta vai usar aquela faixa que a gente chama que é a faixa do visível. Tá? Essa faixa do visível, tradicionalmente, é chamada por aí de radiação fotossinteticamente ativa, ou RFA, ou vocês podem encontrar isso em literatura inglesa como PAR. PAR é a radiação fotossinteticamente ativa, e compreende, basicamente, o espectro da luz que está na faixa do visível dos nossos olhos, tá? Que vai de comprimento de onda de 400 até aproximadamente 700 nanômetros. Essa é a faixa do visível. Tá? Então, essa frequência, né? Quanto mais a frequência, em tese, mais energética aquela onda, enfim. Então, frequências de onda de 400 nanômetros, por exemplo, esse lambda aqui, que é o comprimento da onda, né? Mais curto do que a frequência, é em tese mais energético, comprimentos de onda na faixa do vermelho, que estão na faixa dos 700 nanômetros. Tá? Então, a planta, a fotossíntese, ela é ativada por essa extensão energética de luz. Não adianta nada você fazer, por exemplo, por onda de som, não sei o quê, raio-x, a planta não percebe essa fotossíntese. Tá? Não entende essa amplitude dentro do visível. Particularmente a cor vermelha, ela tem uma importância grande do ponto de vista de respostas fotomorfogênicas, né? Principalmente as relações
relações que a gente tem entre o vermelho puro e o vermelho distante. Seria o vermelho, essa relação de vermelho aqui na faixa dos 630 nanômetros, por aí, 640 até os 680 ou 700 nanômetros. Essa relação ela é muito importante dentro de comunidade planta, porque parte da radiação do vermelho longo é atenuada no extrato superior do céu muitas vezes, e algumas ativações de gemas, por exemplo, para o estímulo e perfilhamento, é dada principalmente uma relação entre vermelho puro mais próximo a 630, em maior proporção, ou uma relação maior, embaixo da quantidade de vermelho longo, o vermelho está mais perto dos 700 nanômetros. Tá? Então a planta não entende muito bem, ou não percebe, não faz muito uso de comprimentos de onda além dos seus 700 nanômetros. Tem alguma ciência aí por trás disso que mostra que alguns tipos de clorofila poderiam ter excitação eletrônica com comprimentos de onda de até 720 nanômetros de comprimento de onda. Tá? Isso, inclusive, é um dos focos de pessoas que mexem com genética molecular, por exemplo, de fazer a introdução desse tipo de clorofila de plantas, porque, segundo eles, seria possível aumentar as taxas fotossintéticas até 18% a 20% quando você coloca essa clorofila que consegue ter essa excitação eletrônica com comprimentos de onda que vão até os 720 nanômetros. Tá? Mas isso é tudo a especulação sobre como melhorar a própria fotossíntese. Tá? São formas de você melhorar o processo fotossintético. Então, esse espectro eletromagnético, eu quero que a planta vai entender, é uma fração dele. É uma fração bastante pequena. Professor, em termos de radiação fotossinteticamente ativa de fato, o que isso significaria? Mais ou menos próximo de 2000? O quanto? Isso. Tá. Pergunta do William é o seguinte: o quanto que é? O que ele está perguntando é o seguinte: o quanto de energia é isso? Né? Primeira coisa, como é que a gente mede isso? A gente pode medir isso como se mede uma energia, a gente pode medir isso em watts, por exemplo. Mas a forma mais tradicional é você medir isso em micromols, ou micromoles, né, de fótons por metro quadrado por segundo. Não sei quando não tem tudo isso, enfim. Micromols de fótons por metro quadrado por segundo. Tá? Então é assim que você mede essa parte. Em quantidade de mols de fótons, fóton, a luz de uma partícula, tá? Então, moles de fótons por metro quadrado por segundo. Um dia como agora, céu claro, como está hoje, aproximando de um solstício de verão, eu diria que a gente tem algo aqui mais ou menos como 2.300 micromols de fótons por metro quadrado. Um dia típico nublado, esse valor cai muito, porque agora vai cair para 500, 400, 500 micromols de fótons por metro segundo. Tá? Isso é uma coisa muito interessante que vai dizer respeito depois à própria ecologia de planta C3 e C4. Por quê? Porque planta C4 ela não satura com a irradiância. E uma planta C3 satura em torno já de 500, 600, 700 micromols de fótons. O que isso significa? Que um dia nublado tem um efeito brutal no processo fotossintético do C4, mas é muito menos problemático para a planta C3. Isso é uma decorrência do processo fotossintético. Então, muitas vezes é interessante que a gente, às vezes está calor, chuva, está úmido, está quente, está tudo certo, mas fica muitos dias nublado, e o produtor percebe, por exemplo, que o pasto cresceu menos. Ele percebe isso. Fala, nossa, está quente, tem água, eu adubei, está tudo certo, e o pasto não foi. É isso, você reduzir 1/3 a quantidade, ou 1/4 a quantidade, 20, 30% a quantidade em quantidade, tá? De radiação fotossintética. Isso para planta C4, principalmente, é mortal. É brutal isso para a C4. Porque ela sente isso. A radiância para ela importa muito. Muito mais do que importa para planta C3. Tá? É isso? Tá? Um dia como hoje, eu diria que nós teríamos algo em torno disso. 2.000, 2.200, 300 céu claro. Tá? Essa quantidade de energia que está chegando. É uma
Então a gente vai diminuindo a latitude, onde, é claro, a gente tem um pouquinho mais. Vou deixar isso aqui para a gente brincar. Vou apagar aqui. Eu vou fazer um desenho aqui que vai ficar, espero que fique verdade. Nem que seja quase transversal de uma folha. Tá? Tudo aqui tem que imaginar bem. Eu não gosto de usar isso aqui, você tem que imaginar mesmo. Onde tem temos estômagos aqui, enfim. Temos um conjunto de células aqui com mesófilo. Aqui nós vamos ter feixes vasculares, estilema, enfim. Tá? Aqui também a mesma coisa. Vou deixar isso daqui um pouco diferente. Até que eu possa usar essa informação. Tá? Então, aqui a gente tem um mesófilo. Aqui nós temos uma parte de uma epiderme adaxial, a parte de cima da folha, uma epiderme axial, onde aqui nós temos estômagos. Tá. Muito bem, então esse CO2 que é usado pela planta para fazer fotossíntese, ele entra via abertura estomática. Então, para poder ter entrada de CO2 na planta, é preciso que ocorra os estômagos estejam abertos. Tá? Essa regulação de abertura e fechamento estomático se dá por pressão de turgor em células guarda, em duas células que controlam essa abertura ou esse fechamento do estômago. Então, basicamente, por bombeamento de potássio em células guarda, que faz com que ela fique com alta pressão de potássio, e com isso ela fique menos túrgida, e quando ela bombeia potássio para fora, ela ganha água, pega água e ela fecha essas células guarda e tranca o estômago. Então, esse mecanismo de regulação estomática, na verdade, é que permite que você tenha entrada de CO2 na planta. E tem várias funções, entre elas, por exemplo, a transpiração, a perda de água da planta para o meio. Tá? O estômago ele tem uma função de perder água via transpiração para o meio, e quando ele está aberto, permite que se entre aqui CO2, e não só CO2, mas quaisquer gases que sejam atmosféricos. Então, se tiver amônio, vai entrar, se tiver oxigênio, vai entrar, se tiver nitrogênio, entra, enfim. Se tiver gás na atmosfera, entra no estômago. O estômago, ele não tem a capacidade em si de filtrar qualquer coisa. Então, entra CO2, sabe? Fica aí, oxigênio, você não entra amônio, você entra, não sei o que, nitrogênio. Não. Abriu o estômago, entra. Tá? No interior da célula, os gases que estão na atmosfera, CO2, oxigênio, amônia, nitrogênio, o que tiver de gás na atmosfera. Para não ter essa seletividade. Tá? Muito bem. Então, veja bem. Nas células vegetais, uma característica é a presença nas células aqui, além da parede celular, que é um atributo exclusivo de plantas e células vegetais, nós vamos ter estruturas aqui dentro que são os cloroplastos, que são vitais para o processo fotossíntese. Tá? Apesar de nós termos uma equação geral de fotossíntese algo muito simplificado, que é CO2, água, glicose mais oxigênio e tal, ela envolve alguns processos um pouquinho diferentes. Algumas etapas um pouquinho diferentes. Vamos começar falando aqui como é que funciona, basicamente, esse processo em plantas C3. Tá?
C3 de interesse nosso, pelo menos, basicamente todas as gramíneas de clima temperado, trigo, centeio, cevada, o arroz no C3, apesar de não ser, no C3. Aveia, zefém, enfim, as gramíneas que vegetam no nosso inverno são basicamente C3. Tá? E todas as leguminosas. Tá? Então, todas as C3 são todas as leguminosas, todas as plantas pertencentes à família das leguminosas, e basicamente as gramíneas forrageiras de interesse forrageiro de inverno. Tá? Um período mais hibernal, chama assim de estação fria. Não sei se vocês preferem tratar aqui ou não. Preferem chamar uma zefém de uma gramínea de inverno, hibernal ou de estação fria? É que o inverno é frio, então aqui pode ser inverno. Tanto faz? É porque eu chamo a atenção disso, porque quando a gente fala assim, essa é uma planta por exemplo, de inverno, Se tu falar não se isso em esqueça que no Goiás. inverno na Noruega, essa planta não existe. Entendeu? Lá é uma planta de verão. Sim. Entendeu? Por isso que eu digo, eu faço isso de brincadeira, na verdade, só para lembrá-los disso. Porque não significa que ser uma planta de inverno, significa que quanto mais frio, melhor. Né? Que é o caso, por exemplo, num país como o norte da Noruega, que não existe a planta, simplesmente. Né? E ela vai existir se existir no verão. Porque o verão é que é ameno, né? Então, Mas eu acredito que mais escrito a gente coloca um pouco invernal. Invernal, ou gramínea de estação fria, ou de inverno. Acho que os invernos, estou brincando com vocês, porque só para vocês tentarem isso, estação fria, estação de inverno, porque é um termo que às vezes não pode ser muito bom, espécie de inverno. Veja que ela só é de inverno no hemisfério sul e olha lá, né? Não muito, latitude não muito alta também, porque senão também não é de inverno. Então, mas essas são as plantas C3. Bom, a primeira coisa importante, gente, é o seguinte, não é só o CO2, a água, enfim, a água na verdade sofre uma hidrólise, enfim, mas no processo fotossintético, quando o CO2 entra pelo estômago e vai para essas células do mesófilo, veja bem, então, todo o processo fotossintético na planta C3 é concentrado nas células do mesófilo. Sabe o que acontece naquelas células? Em outro lugar, tá certo? Basicamente, boa parte das células do mesófilo desse tecido. O que a gente tem ali é o CO2 que entra via estômago. E nós temos ali um composto que é fundamental nesse processo, que é a ribulose 1,5-bifosfato. Então, na verdade, o CO2 que entra via abertura estomática, ele vai reagir com um composto que é a ribulose 1,5-bifosfato. Então, não é uma reação de gás carbônico com água. Certo? Não é isso que está acontecendo. Certo? Tem água também, tá, no processo. Mas a questão central é a reação do CO2 com a ribulose 1,5-bifosfato. Vai ter água. A questão central é a presença dessa ribulose 1,5-bifosfato. Bom, essa reação, entre o CO2 que entra no estômago e a ribulose 1,5-bifosfato, que é reciclado internamente em plantas, ela é catalisada por uma enzima que vai levar o mesmo nome desse composto de ribulose 1,5-bifosfato, vocês devem se lembrar disso, como um detalhe, né? Ela é ribulose 1,5-bifosfato, carboxilase, isso é muito importante, né? Oxigenase. Então, na verdade, você tem uma reação catalisada por uma enzima que é a ribulose 1,5-bifosfato, carboxilase oxigenase, que é uma enzima conhecida como rubisco.
famosíssima no mundo inteiro, tá? O rubisco é a proteína certamente mais abundante do globo. É o rubisco. Tudo que é coisa verde tem ela, entendeu? A proteína mais abundante do mundo é o rubisco, sem sombra de dúvida. Não tem dúvida disso. Tá? Essa enzima, a ribulose 5-bifosfato carboxilase genárico, o rubisco, essa abreviação é disso, né? Ribulose, bifosfato carboxilase genárico, é a abreviação, a função dela. Percebam que ela tem duas funções, e isso é crucial para a gente entender esse processo de fixação de carbono no plano 13, que é a função dela, que é uma função carboxilase, e uma função oxigenase. Nós já vamos falar da função oxigenase. Tá? O que significa isso? Que essa enzima, ela pode se acoplar nos seus centros de reação, tanto o substrato gás carbônico, CO2, pode se acoplar aqui em centros de reação da enzima, quanto o oxigênio. Então, tanto faz para isso. Certo? É uma questão relevantíssima. Então, tanto faz se o substrato é CO2 ou oxigênio. Tanto faz. Para o rubisco não faz muita diferença. O que faz diferença são coisas do tipo: dia muito quente, eu tenho uma difusão maior de oxigênio. Então, o que tem é que a rubisco tem a probabilidade de usar mais o oxigênio do que o CO2. Dia mais frio, ao contrário, usa mais o CO2. Certo? Mas a função da rubisco, na verdade, ela é tanto de carboxilase quanto de oxigenase. Como não é seletivo a entrada desses gases na planta, é absolutamente indiferente para a rubisco que está ali dentro se ela vai pegar o CO2 ou o oxigênio. Isso é irrelevante. Certo? Bom, se nós partimos do princípio que houve uma reação do CO2 com a ribulose do bifosfato, tá? Catalisada pelo rubisco, o que a gente vai formar é o que a gente chamaria de um ácido fosfoglicérico, tá? Que é um ácido composto por 3 átomos de carbono, que é um composto relativamente estável, que é o que dá origem, então, ao nome C3, né? O fato do primeiro produto, antes que o precursor aqui, que é de uma muito rápido, na verdade não é estável, o primeiro produto estável é o ácido 3-fosfoglicérico, tá? Por isso o nome C3, chama-se com 3 átomos de carbono. O ácido fosfoglicérico, na verdade, ele vai formar na planta o que a gente chama normalmente de um pool de ácido fosfoglicérico. Onde esse pool de ácido fosfoglicérico ele tem vários direcionamentos dentro da planta. Tá? Ele pode ser usado para várias coisas dentro da planta. Tá? Então, esse ácido fosfoglicérico, todo esse processo acontecendo, lembre-se, então, aqui dentro dessas plantas C3, nas células do mesófilo, certo? Com a produção de ácido fosfoglicérico. Mais uma coisa importante a lembrar é que a rubisco ela é uma enzima relativamente estável dentro de uma faixa relativamente ampla de temperatura. A rubisco ela é muito menos sensível, por exemplo, do que outras enzimas que a gente vai encontrar em outros tipos de plantas, como C4 ou CAN, a variação de temperatura. Então, ela tem uma atividade enzimática muito pouco alterada, com uma amplitude relativamente grande de temperatura. Rubisco. Bom, então esse ácido fosfoglicérico ele vai formar um pool. Tá? Um pool. Nós vamos mostrar isso também, talvez. Mas eu prefiro ir desenhando o raciocínio com vocês, a gente enxergando o que está acontecendo com a nossa planta. Bom, esse ácido fosfoglicérico, então, ele pode assumir vários caminhos. Tá? Vários caminhos. Dentre os vários caminhos que ele pode assumir, o ácido fosfoglicérico, um deles pode ser já o direcionamento para a formação do açúcar propriamente dito. Então, você tem aqui a formação de frutose, eventualmente depois juntando a glicose formada, formando uma
tá? Já como final de produto. Ou esse ácido fosfoglicérico vira uma triose fosfato. Essa triose fosfato, ela, por diferentes caminhos, tá? Isso pode ser um caminho único, ela transforma em ribulose 5-fosfato. E essa ribulose 5-fosfato, ela é usada numa fase final para regenerar essa ribulose 5-fosfato aqui. Então veja bem uma coisa. Lembrando, CO2, ribulose 5-fosfato, mais uma água que a planta pegou, água da raiz, tá certo? Água que surgiu na raiz, CO2 que entra no estômago. Essa ribulose 5-fosfato aqui, na catálise, catalisada pela rubisco, e obrigatoriamente com a presença de luz, essa é uma fase que precisa de luz, você vai ter a formação de ácido fosfoglicérico, formando um pool de ácido fosfoglicérico, vai formar já o açúcar, ou triose fosfato, ribulose 5-fosfato, para regenerar esse composto e você continuar esse ciclo. Certo? Isso tudo acontecendo apenas nas células do mesófilo em plantas C3. Esse ciclo é um ciclo de cálcio. Ciclo de cálcio. Isso está acontecendo em plantas C3 o tempo todo. É um processo de formação de ácido fosfoglicérico, regenera o ribulose 5-fosfato, fosfoglicérico, regenera, e você vai fazendo isso de maneira cíclica. Certo? Isso é o ciclo de cálcio. Muito bem. Nós vamos ter um problema. Nós vamos ter um problema. Não um problema. Mas há uma chance, na verdade, de que o substrato usado pela rubisco para catalisar essa reação com ribulose 5-bifosfato não seja o CO2, podendo ser o oxigênio. Certo? Quando isso acontece, ou seja, quando eu tenho oxigênio, quando eu tenho, vou pegar aqui, quando eu tenho oxigênio mais a minha ribulose mais essa água aqui, eu na verdade tenho um problema. E o nome desse problema, entre aspas, chama-se que a planta vai ter, na verdade não, o nome dele não é esse, mas a planta vai produzir aí nessa reação com oxigênio e não com CO2, não mais o ácido fosfoglicérico, mas sim ácido glicólico. Ácido glicólico. Tá? Ou seja, a planta precisa, ela precisa fazer uma outra rota para transformar esse ácido glicólico em algo que seja útil, porque o ácido glicólico em si não é útil. Precisa de uma outra rota alternativa. E esse processo de uso do oxigênio, da análise da rubisco, que vai dar origem ao ácido glicólico, ele chama-se fotorrespiração. Lembra disso? Fotorrespiração. A fotorrespiração é isso. É quando em cima do rubisco, catalisa uma reação não com CO2, mas sim com oxigênio, e dá origem a um produto que vai ter uma rota diferente para produzir o ácido glicérico. É uma etapa do processo que vai ter um gasto um pouco maior de energia, certo? Aonde a planta, na verdade, vai ter que dar um jeito de fazer um processo alternativo, de se livrar de ácido glicérico. Isso tudo, essa produção de ácido glicólico, ocorre no cloroplasto. Certo? No cloroplasto. E esse processo de fotorrespiração, além de ser longo,
ele vai envolver diversas organelas na planta. Ele não é um processo que está acontecendo ali dentro do cloroplasto, transforma o ácido glicólico nisso, vira, não. Esse processo ele é tortuoso e ele é um processo que envolve várias organelas. Aqui nós temos então a produção de ácido glicólico em cloroplasto. Esse ácido glicólico vai sair do cloroplasto, vai para o peroxissoma da célula. O ácido glicólico, veja, o ácido glicólico é o produto do oxigênio mais a ribulose que se tá? É o produto. Esse ácido glicólico formado no cloroplasto vai para o peroxissoma e no peroxissoma esse ácido glicólico é transformado em glicina. Glicina, um ácido, bem simples. Glicina. Isso tudo acontecendo no peroxissoma. Essa glicina vai sair do peroxissoma, vai para a mitocôndria, também glicina vem para cá. No ácido glicólico sai do cloroplasto, vai para o peroxissoma. O peroxissoma vira glicina. Glicina sai do peroxissoma, vai para a mitocôndria. Mitocôndria, a glicina vai transformar em serina. Nesses processos aqui, não vai acontecer a liberação, por exemplo, de amônia, que é reabsorvido internamente, não é perdido o nitrogênio, não, mas há uma reabsorção interna dessa amônia, tá? Há um gasto de ADP, há uma recirculação de gás carbônico interno na planta. Tá? Só que é um caminho mais complicadinho que a planta está fazendo por conta dessa capacidade, dessa habilidade da Rubisco em fazer essa catálise, dessa reação com o oxigênio. Certo? É um caminho mais torto. Essa serina sai da mitocôndria, volta do peroxissoma. Então, a serina vai voltar aqui para o peroxissoma. Essa serina no peroxissoma, ela vira glicerato. E esse glicerato volta para o cloroplasto. Aonde no cloroplasto o glicerato é transformado em ácido fosfoglicérico, que vai voltar a poder ou produzir açúcar ou regenerar a própria ribulose subglicosada. Então a fotorrespiração ela é um jeito diferente que a planta tem de usar o produto da fixação, da catálise, da Rubisco com oxigênio para a produção de ácido fosfoglicérico que vai produzir açúcar. Então, normalmente a gente ouve falar assim, não, a fotorrespiração não é um problema. É um problema. Claro que é um problema em planta 3, porque há um gasto energético nesse processo, nessa roda, mas há também, nesse processo, a formação de ácido fosfoglicérico que é precursor tanto de açúcar quanto precursor de ribulose 5-fosfato, que vai regenerar um composto fundamental para a proteína. Então, isso é fotorrespiração. Não sei se vocês lembraram disso, mas é um processo absolutamente inevitável de C3. É inevitável, porque o oxigênio está aí, na atmosfera. Então, a todo momento isso está acontecendo. Então, plantas C3 estão usando a Rubisco para catalisar essa reação com o oxigênio. Só que é importante que vocês saibam que isso tem uma rota diferente, usando organelas diferentes na planta, não é tudo acontecendo no cloroplasto, tá? E vai passar por outras organelas, por outras partes da célula, até voltar a se transformar em ácido 3-fosfoglicérico. Certo? Isso é fotorrespiração. Certo? Muito bem. Bom. Que condições ambientais são as que promovem uma maior fotorrespiração? Temperaturas mais altas, por exemplo. Temperatura subiu, aumenta a fotorrespiração. Porque a difusão do oxigênio é muito maior, nesse caso, para a entrada via estômago, do que o CO2.
Quando a temperatura diminui, é o contrário. Então, o principal fator que favorece a fotorrespiração é, primeiro, aumento de temperatura, segundo, alta irradiância. Aumentou a irradiância em planta C3 ou a fotorrespirância? São os dois principais fatores para aumentar a fotorrespiração. Na fotorrespiração, perde o poder redutor, né? Sim, mas essa perda de poder redutor, que você fala, inclusive as pessoas dizem que é uma das vantagens para que continue, inclusive, ocorrendo fotorrespiração em C3. Porque essa é uma próxima questão que eu ia levantar. Antes de chegar lá, vamos colocar uma outra questão mais ecológica importante aqui. Se em planta C3 ocorre fotorrespiração, por que planta C3 existe? Se a fotorrespiração é um problema, ou há uma perda energética no processo, por que uma planta C3 existe? Porque a C4 não se adapta à resistência mais frio. E por que a evolução não condicionou a existência, por exemplo, de um risco que fosse seletivo a CO2 e não ao oxigênio? Quer dizer, por que uma planta continua fotorrespirando, sendo que aí há uma perda de energia? Essa é uma questão que intriga as pessoas até hoje. A primeira questão, por que existe, né? Na verdade, se a gente for remontar a atmosfera primitiva, ela era uma atmosfera composta quase que exclusivamente por CO2. Não tinha oxigênio. Então não era um problema algum a rubisco ter afinidade com oxigênio, simplesmente porque o oxigênio não existia. Ou existia em níveis traço na atmosfera. Com o tempo, então o que acontece? As plantas vão usando o CO2 da atmosfera em níveis monstruosos. Então não é um problema o rubisco ter afinidade com o oxigênio, porque não existe. Com o tempo, essa planta fotossintetizando, ela vai liberando o oxigênio no meio. Então, na verdade, as plantas C3, a gente pode dizer que elas foram as arquitetas do próprio problema. Certo? Ao fotossintetizar, elas colocam o oxigênio no meio, que depois, por ter uma enzima que tem afinidade também para o oxigênio, vai criar a fotorrespiração. Mas ela tem um aparato para isso, que é a presença do peroxissoma e mitocôndria, que é fundamental para você ter fotorrespiração. Em C4, você também tem os aparatos, mas você não vai ter, ele é indetectável de respiração. Mas você também tem peroxissoma e mitocôndria. Tanto que é possível que uma planta C4 fotorrespira, porque ele tem um aparato para isso. Uma outra questão que intriga um pouco as pessoas é o seguinte: bom, tudo bem, eu até entendo que numa atmosfera primitiva você tinha mais. Tudo está claro isso? Quer dizer, ela é arquitetar o próprio problema. E hoje a gente está voltando para o primitivo, né? Com o nível de CO2 aumentando. Continua sendo traço, né? Comparado ao que era, né? Mas a gente aumentou, hoje tem dobrado, inclusive CO2 da atmosfera, pré-revolução industrial. Hoje, em ppm, talvez. Basicamente, né? A gente dobrou. Então, na verdade, hoje tem mais concentração de CO2 no meio, que de certa forma favorece a planta C3. Né? Mas, de certa forma, também, se estiver associado de fato uma hipótese de aquecimento global com aumento de emissão de gases de efeito estufa, como o CO2, você também tende a deslocar as áreas de produção de planta C3 cada vez para latitudes maiores. Certo? Vou plantar. Você vem para o sul da Argentina. Mas, de qualquer maneira,
isso intriga um pouco quem trabalha. Eu não sou um fisiologista de planta, tá, gente? Eu uso esses princípios, isso aqui basicamente é uma dessas ideias, mas eu não tenho nem por pesquisa da fisiologia. Na verdade, o que a gente sabe é que a gente estudou um pouquinho. Mas se ela arquitetou o próprio problema, por que com os milhares e centenas de milhares de anos de evolução de C3, ela não resolveu esse problema, por exemplo, criando, ou por meio de mutações, desenvolvendo, por exemplo, enzimas, ou mesmo a rubisco, modificação da própria enzima, que fosse seletiva apenas no CO2. Seria perfeito, né? Então, essa questão é a questão que mais intriga os fisiologistas públicos. E se ao longo da evolução ela não foi capaz de desenvolver uma enzima que pudesse ter um sítio de reação exclusivo para CO2, para não competir com o oxigênio, por que ela não fez? Porque isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Então, na verdade, há uma corrente de pensamento dentro da fisiologia que diz que, se por um lado a fotodispersão é uma perda energética para a planta, ela deve ter um lado bom para a planta não fazer isso, ou não evoluir para esse sentido. Alguns argumentam, por exemplo, que o fato de você ter compostos como glicina e serina seriam, por exemplo, na fotodispersão, precursores, por exemplo, de outros compostos metabólicos importantes ou não. Isso está em debate. Não, a serina na fotodispersão vai ser usada para isso, ou a glicina para aquilo. Não, mas é uma hipótese. Tá? Que os precursores, ou essa rota de fotodispersão, tem dentro desses compostos formados na fotodispersão, precursores de alguns metabólicos secundários que têm importância na planta. Essa é uma questão que é colocada dentro do centro de debate dessa fotodispersão. Uma outra coisa importante é que muitas plantas, por exemplo, as plantas C3, por elas terem uma quantidade de tolerância à irradiância muito menor que a planta C4, quando você pega uma planta C3 e coloca em um ambiente com muita irradiância solar, muita luz, pode acontecer, e isso é mais fácil acontecer, inclusive com planta C3, que é um processo de fotoinibição. E essa fotoinibição pode ser uma fotoinibição reversível, que é quando você tem algum problema no fotossistema, na hora que a fóton bate, você tem um disparo dentro de elétrons para dar start a esse processo de fotossíntese, você pode dar uma desregulada desse fotossistema com alta irradiância, calcular esses elétrons, enfim, desregular o fotossistema. Isso pode ser reversível ou irreversível. Então, sobre altos níveis de irradiância, você pode ter uma fotoinibição irreversível. A planta simplesmente, você destrói o aparato fotossintético dela em altos níveis de radiância. Tem também, dentro do campo da hipótese, pessoas que dizem que a fotorrespiração é uma estratégia muito eficaz para que você minimize danos de plantas C3 submetidas a altos níveis de radiação. Porque a fotorrespiração seria uma maneira de proteger o fotossistema. Tá? Então, são essas três correntes de pensamento que vigoram quando a gente fala em por que a planta C3 ela está aí. Primeiro, ela simplesmente arquitetou o próprio problema a partir de uma atmosfera primitiva composta por CO2. Há metabólicos secundários da fotorrespiração que podem ser usados para outras coisas, ou produzir outros compostos, como a serina ou a glicina, ou como uma própria proteção a uma fotoinibição que essa fotorrespiração causa, ou seja, ela protege o próprio sistema receptor de elétrons, tá? Para que essa fotossíntese fique preservada desse processo de acepção de elétrons preservada. Tá? Então, basicamente, são essas três linhas. Eu não queria perder essa ideia, eu não vou lembrar o nome. César. Você falou de um processo que eu estava com a fotoinibição na cabeça e eu esqueci agora o que você falou. Sobre a
consideração que perde ele perde a cada transformação ali, onde é que ele começa de dentro da codificação, ele perde, vamos dizer, TV para o poder redutor, né? Certo. Qual seria a consequência disso? Pois é,